Nós invocamos o teu santo nome e te pedimos, ó Pai, a revelação da palavra que o Senhor já colocou no coração do teu servo para falar em nossos corações. Traz algo, Pai, que possa, Papai, penetrar no nosso coração e transformar, edificar a nossa fé, Pai. Fazer algo, Senhor, se for da tua vontade, para libertação, para transformação, para cura, para restauração, Papai. Usa o teu servo nessa noite com autoridade, meu Senhor. Pai, faça o teu agir através da tua palavra nessa noite, porque queremos sair daqui edificado pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Eu não gosto muito de pedir para os irmãos sentar, não, mas eu vou pedir que vocês podem sentar. Eu não gosto, eu gosto porque a palavra de Deus a gente tem que ter reverência, né? Mas hoje eu vou pedir para os irmãos sentar. Aleluia. Eu confesso que quando o Otávio, né, me intimou, né, porque eu que falei para ele, eu mandei mensagem essa semana para ele dizendo: e aí, Otávio, vai ter culto não? Segunda-feira eu estou querendo ir cultuar lá com vocês, preciso ir lá agradecer a Deus pelas bênçãos alcançadas depois daquela campanha que eu falei que o tempo é sempre de Deus, né? E ele disse que tinha essa oportunidade de vir para a banda de cá e ia confirmar com os pastores. Confirme aí que eu também tinha ensaio dos varões, que quinta-feira é culto dos varões lá na igreja. E aí eu avisei para os irmãos: olha, nós não vamos ter o ensaio, porque segunda-feira, eu só falei no domingo, segunda-feira provavelmente eu vou ter que estar lá na serra, levando uma palavra para os irmãos. Eu nem sabia que eu ia trazer palavra nenhuma, eu vim para cultuar, e se eu tivesse a oportunidade de trazer uma palavra, né? E quando hoje à tarde o Otávio disse: olha, você já está fechado, combinado para a gente ir, e eu já falei para o pastor que você vai trazer a palavra. E aí ele falou que aqui o tempo está reabrindo, né? Que teve um período que fechou, né? Ficou parado, né? Irmãos, desde o começo do culto, Deus falou a palavra que eu ia trazer. A mesma palavra que a irmã abriu aqui. Meu Deus. A mesma palavra que a irmã aqui falou, que disse que ia trazer. Glória a Deus. Porque eu me preparei nesta palavra, não foi para aqui não. Eu me preparei lá para a igreja ontem, que a igreja lá, a gente não trabalha dizendo assim: olha, hoje você vai pregar. Não, o obreiro ele tem que ir para a casa do Senhor preparado. Meu Deus. O obreiro ele tem que ir para a casa do Senhor preparado, porque pode ser aquela hora dele. A gente tem que estar preparado. Agora não é só o obreiro não. A igreja em si tem que estar preparada, porque hoje pode ser o seu último culto, a sua última oportunidade. Então a gente tem que aproveitar, né? E eu me preparei ontem com esta palavra que ela tem me remoído muito. Eu amo Eclesiastes, amo Eclesiastes capítulo 12, eu amo Eclesiastes capítulo 5, eu amo Eclesiastes capítulo 11. O 12 me chama muita atenção, sabe? Olha que coisa linda aqui, quanta experiência vivida. Que os adolescentes e os jovens de hoje não querem se aconselhar com quem tem experiência de vida para passar. Eu falo muito isso, que o jovem não tem que se aconselhar com outro jovem. Qual a experiência de vida que um jovem tem para ir se aconselhar com outro jovem? Tem que ir com os anciões, mas infelizmente também as igrejas têm deixado seus anciões de lado, porque já está cabelinho branco, e esquece que a própria palavra de Deus diz que é dali que tem a sabedoria que vem daquela vida vivida. Quando eu entrei nesse templo aqui, eu lembrei da igreja onde eu congregava. A irmã, que é lá do meu lugar, lá de Freitas, lá de Sergipe, lá do povoado, nós conhecemos lá no Lago Mar. Ela vai lembrar. Na minha época lá eu congregava na igreja, só que eu não conhecia Jesus ainda não, tá, irmãos? Eu vim conhecer Jesus há 22 anos atrás. Eu tenho 46, vou fazer 47, nasci no berço evangélico. Mas foi um berço totalmente diferente. Mas eu não conhecia Jesus, me afastei porque eu não conhecia. Porque quando nós se afastamos da presença, nós não conhecemos Ele de verdade. Eu digo baseado na palavra. Aquela mulher lá no tanque, quando o Senhor apareceu para ela, pediu um pouco da água, e o Senhor, e ela retrucou para o Senhor: tu, sendo judeu, pede água para mim, samaritano, porque até hoje eles não se dão bem. Judeus com samaritanos. E aí o Senhor disse para ela: se tu soubeste quem pediste desta água, tu não dirias assim, pois eu sou a fonte da água viva. E aquele que toma da água que eu der, eita, chorra águas de vida sobre ele e nunca mais terá sede. Então, quando conhecemos a Jesus de verdade, nós não vamos se afastar por dificuldade, por levante, por calúnia, por perseguição, não. Porque o próprio Jesus disse:
no mundo tereis aflição. Tenha bom ânimo. Qual é essas aflição? É isso aí, calúnia, perseguição. Porque você está fazendo a obra que ele não está, começa a te caluniar, começa a te perseguir. Aí você acaba se entristecendo e saindo. Alguém falou aqui no começo, eu não sei se foi a irmã que dirigiu, no começo, para não olhar para as coisas atrás, ou foi na leitura, algum texto que teve aqui, e eu lembrei de Filipenses capítulo 3, versículo 12, 13 e 14, quando o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, não que eu tenha alcançado alguma coisa, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. A vocação de Deus em Cristo Jesus. É em quem nós temos que prosseguir. Qual tem sido o teu alvo? Olhe só para ele, não tire os seus olhos dele. Não tire. E aí eu me preparei ontem para eu levar esta palavra lá na igreja. Porque de manhã na escola dominical, a irmã, quando foi fazer o relatório lá, ela falou algo. Quando ela falou aquilo ali, eu peguei esta palavra. Ela falou algo sobre o texto, a escola das crianças e dos adolescentes, foi falando de Abraão, da promessa que Deus tinha feito para Abraão. E nós sabemos que toda promessa passa pelo teste do tempo. Aleluia. E o tempo é quem vai fazer aperfeiçoar a promessa. Glória a Deus. E aí o tempo vai necessitar de mim e de você. Propósito, resiliência, perseverança, persistência, porque senão não alcança. Senão não alcança. Então a irmã estava falando aqui, aí eu lembrei também, irmã, de que o ano passado, eu até falei lá na igreja do Otávio, lá que foi o ano passado que a gente foi, que o ano de 2023 eu tive um ano espetacular. Eu sou um atleta, sabe? Eu já vim lá de Macaé até Glicério correndo, dá 40 quilômetros até aquele posto de gasolina de Glicério. Já vim de lá até lá correndo. Aqui eu nunca tinha passado ainda não, eu já passei numa prova aqui dentro, que sai de lá do Sana, passa na Bicuda Grande, Bicuda Pequena, vai até Glicério, volta por o Frade, vai lá para o Sana de novo, 80 quilômetros. E o ano de 2023, eu fui o campeão da temporada de 2023 numa prova do circuito que tem no estado do Rio e que corre São Paulo, Minas, WTR. E aí eu disse, poxa, aí ganhei a temporada do ano 2024 toda. Mas de quem é o tempo? Porque a palavra aqui, que é irmã meu, eu vou ler um pouco do texto aqui, que diz assim, olha, há para todas as coisas um tempo determinado por... Quem é que determina o tempo? Deus. Quem determina o tempo da promessa? Deus. É só Ele, nós não conseguimos mudar. Não adianta querer mudar, não adianta querer antecipar a promessa. Você pode até antecipar a promessa, você pode até conseguir antecipar aquela promessa, mas você vai pagar um preço muito alto. Rebeca sabe o preço que ela pagou por querer antecipar a promessa na vida de Jacó, que não era para ela fazer aquilo. Era para ela esperar o tempo da promessa de Deus se cumprir. Aí o texto agora diz assim, olha, tudo tem o seu tempo determinado por Deus. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntar pedra. Tempo de afastar-se de abraço e tempo de voltar a abraçar. Aqui eu vou falar. A irmã aqui, a pastora, ela falou que entrou no tempo de afastar de abraço no período da pandemia, não foi, pastora? Que a gente não podia nem abraçar, era só tocar na mão do outro. E se eu disser também que existe outro tempo, mesmo antes da pandemia, de afastar-se de abraço? Porque quando fala de afastar de abraço, não é das pessoas que nos maltratam, que nos perseguem. Não é das pessoas que você nunca conviveu com ela, não. É daquelas que você está ali do lado. Só que talvez esteja acontecendo algo que há uma necessidade de você afastar um pouco daquilo ali, até que acalme, para se não se tornar irreversível aquela situação. Por isso há necessidade de afastar de abraço. Alguém se machuca jogando pedra? Você se machuca quando você está jogando pedra? Você não se machuca, mas você machuca os outros. E aí agora onde entra, ó, você agora consegue juntar aquelas pedras que você jogou sem se machucar? Eu acredito que ninguém consegue juntar pedra sem se machucar. Nem que seja um pouquinho, você vai se machucar. E qual é a pedra agora que a gente joga e quando for querer agora juntar ela vai se machucar?
Às vezes falamos ou cometemos alguma coisa com alguma pessoa, falamos sem pensar, utilizamos sem pensar, e aí acaba machucando, ferindo aquela pessoa. E aí quando você agora vai juntar aquilo ali, aí você agora vai ouvir o que você não queria, o que você não imaginava, e aí você vai se machucar. Então é esse tempo de afastar-se de abraço, mas uma coisa mais certa que existe: nada acontece na nossa vida fora do tempo de Deus. Aleluia, Deus. Nada acontece. E aí quando foi o ano de 2024, eu disse, vou ter, poxa, se o ano 2025, 2023 eu tive um ano espetacular, já estava planejando tudo. Março, eu peguei dengue logo no começo de março. Quando ainda fui para essa prova lá em Grumari, no Rio, corri já com a dengue, corri com soro e tudo. Logo depois da dengue, chikungunya. E no dia que eu me levantei, 22 para 23 de março, para ir no banheiro, eu não consegui. Sentei na cama, comecei a chorar, minha esposa acordou e ela perguntou, o que foi, filho? Eu disse, filho, eu estou querendo ir no banheiro, mas a minha perna está travada e eu não estou conseguindo me levantar. A perna esquerda não me levantava. Eu nunca deixei de fazer a obra de Deus, mesmo eu viajando para todo lugar que eu viajava. Quando eu viajava para os lugares, eu levava a minha Bíblia, levava a minha roupa, porque eu gostava de ir lá no lugar agradecer a Deus, porque Ele me levou até lá. Porque o Salmos 92, ele diz assim, olha, bom é louvar ao Senhor. Pela manhã, anunciar a sua bondade. Que bondade é essa? Eu faço live lá no monte, 4h30 da manhã, todos os dias, de segunda a sábado, na plataforma do TikTok. É uma forma que Deus me colocou para resgatar vidas que se encontram lá. E olha, tem muitas vidas afastadas da presença, tem muitas vidas feridas, machucadas, tem muitas vidas cheias de carrapicho, precisando ser limpado, tratado, filho de pastores, muitos. Todo dia eu estou lá naquele lugar, e todo dia eu falo esse texto. Todo dia, eu não me canso. O Salmos 92 é para a gente pegar ele e carregar todo dia. Qual bondade é essa? O primeiro milagre do dia não foi uma cura que Deus te deu. O primeiro milagre do dia foi você contemplar o novo dia. Porque quantos que queria estar aqui? Não porque eu estou pregando, não porque vocês estão aqui, é porque queria ter a oportunidade de estar adorando ao Senhor. Mas infelizmente agora, neste exato momento, quantos que está prestes a descer a sepultura? Pedra foi colocada no meio do caminho, não pode ser mais devolvida. Acabou sonhos, planos, projetos, tudo ficou para trás. Sabe por quê? Porque chegou o tempo daquela pessoa. E o tempo quem determina é Deus. Aí nós estamos aqui. Aí o Salmos agora fecha os dois dizendo assim, e ao entardecer, agradecer pela sua fidelidade. Quantos livramentos que Deus nos deu para chegar até. Agora eu preciso dizer que Deus me deu um livramento se eu tomar algum susto? Não. Louvado seja Deus. Basta você olhar com os olhos espirituais. Quando olhamos com os olhos espirituais, nós vamos ver quão grandes foram os livramentos que o Senhor nos deu da nossa casa até aqui. Até do dia que você saiu de casa para ir para o seu trabalho e também para retornar para o seu trabalho. Ali você pode contemplar e ver os livramentos que o Senhor nos deu. Eu sempre utilizo dizendo, nós não passamos nessa fiação de alta tensão que tem nas rodovias dentro da cidade, nós não passamos por ela. Você já imaginou se um filho daquele torasse? Meu Deus! Você estivesse passando naquela hora? Olha, quando eu estou passando lá na beira do varão onde eu moro, tem essa fiação desse lado, do lado de cá. Quando eu estou passando, eu já clamo logo de Senhor, me guarda e me protege. Porque se o fio daquele torar é 13.000 volts, você é torrado na hora. Eu preciso tomar um susto desse para dizer que Deus me livrou? Você não precisa tomar esse susto. Basta você olhar com os olhos espirituais. Grande sobre os livramentos que o Senhor nos deu. Por quê? Porque ainda não chegou o nosso tempo. Porque tudo na nossa vida tem um tempo determinado. O tempo de nascer, o tempo de morrer. E é onde eu falei de Eclesiastes capítulo 12, que nós não se vê pregar. Olha, Eclesiastes capítulo 12, lá em cima, na ressalva dele, diz assim, o jovem, ou algumas traduções, a mocidade deve se preparar para a velhice e para a morte. Mas infelizmente, muito pouco, a igreja em si, muito pouco prega falando sobre isso. Para se preparar para esse grande dia. Porque vai chegar esse grande dia. Cantamos muito aquele louvor dizendo que a prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória. Ó, coisa nenhuma. A prova só vai acabar no dia que o Senhor nos recolher. Aí lá nós vamos cantar o hino da vitória. Sabe por quê? Porque lá não há tristeza, lá só há alegria.
fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As lutas da vida terrestre não podem a glória. Aleluia, Jesus. Do reino de gozo celeste que Deus quis pra me preparar. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de toda a cidade. A Deus ele sempre louvar. Então lá sim, lá não tem mais tristeza, lá é só alegria, lá não tem luto, lá não tem mais sepulcro. Lá sim nós vamos cantar o hino da alegria, lá nós vamos cantar o hino da vitória, só lá, porque enquanto nós estiver aqui nesta terra, neste corpo corruptível, oh, meu irmão, nós vamos lutar aqui. É matando um leão hoje, de repente levanta-se outro e você tem que lutar. Não pense que a prova acabou, a luta foi embora, acabou coisa nenhuma. Não acabou, é todo dia nós temos que lutar. Porque a prova não acabou, porque não chegou o tempo. E quem determina o tempo é o Senhor. É Ele quem determina o tempo. Só que eu muito utilizo o calor. E quando aquela irmã ontem ela falando da promessa de Deus para se cumprir na nossa vida, nós temos que perseverar e o tempo é determinado por Deus. E quando ela começou a falar aquilo, aí eu lembrei de um pé de manga. Você que planta uma pé de manga pequenininho, aí você planta ela ali, você plantou a semente ali, né? Você não vai esperar para que ele cresça, para florescer, para vir a manga, para amadurecer. Olha quanto processo para que você possa usufruir daquele fruto. Eu não sei aqui, mas aqui é região de plantação. Mas lá no meu lugar, na minha terra, onde eu plantava, que eu já fui agricultor, plantava, nessa época do ano, agora em março, a gente começava a plantar um milho, plantar um feijão, porque em dezembro a gente arou a terra, preparou a terra para esperar a chuva descer. Quando a chuva agora descia, agora lançava a semente, e depois de lançar a semente, cultivava ela para que ela crescesse, limpava para o mato não sufocar. E aí quando ela produzia o fruto, agora veio o tempo ainda do amadurecimento do fruto. Olha quanto processo para a promessa de Deus se cumprir na nossa vida. Só que tem um detalhe, nós não conseguimos esperar. Nós não conseguimos, murmuramos, questionamos. A irmã falou que no ano que ela foi um ano difícil para ela, ela começou a questionar, a perguntar a Deus o porquê aquilo. Irmã, eu não perguntei não. Eu adorei. Olha, 2024, eu passei no deserto. Sabe aquele deserto mesmo? Sabe aquele vale de osso seco? Que Ezequiel estava lá, mas não foi porque ele quis. Foi o Senhor que levou ele. Quem é que vai querer ir para o meio do vale? Você vai querer ir lá para o meio do vale sozinho? Não, foi Deus que levou ele em espírito. Deus perguntou para ele, o que tu vê, Ezequiel? Eu vejo um vale de osso seco e o Senhor pergunta, acaso poderia viver? Eu sempre pego essa passagem, dizendo quando o Senhor disse, quando Ezequiel disse, tu sabes, Senhor. E o Senhor disse para Ezequiel, profetiza Ezequiel no meio do vale. O mesmo Deus que disse para ele profetizar, não poderia dizer, observe então Ezequiel, o que eu vou fazer no meio desse vale? Poderia sim. Mas por que Deus disse, profetiza Ezequiel você? Porque quem tem que profetizar na sua vida é você. No vale que você se encontra, na situação que você se encontra. E muitas pessoas ficam esperando por um e por outro para profetizar na sua vida. Eu quero profetizar na sua vida. Eu quero profetizar. E você tem que profetizar na sua vida. Qual tempo você está vivendo no dia de hoje? Tempo de paz? Louvado seja Deus. Tempo de guerra? Tempo de afastar-se de abraços? Tempo de espalhar pedra? Tempo de estar calado, olha, até tempo de a gente se calar. Quando nós nos calamos perante os nossos inimigos, é porque a vitória está perto de vir. Mas quando nós, ao invés de se calar, queremos retrucar ela, e aí vai lá e cada vez mais só passando na peneira da perna. E eu tenho o costume de dizer, a escolha é nossa. No vale que você se encontra, você que vai escolher. Ou questionar ao Senhor, ou adorar Ele. E eu, no vale que eu me encontrava, eu comecei a agradecer Ele. Eu falava muito na igreja. E na minha casa ninguém via eu reclamar. E só Ele sabe o que eu passei. Mais de 8 meses sem poder trabalhar de jeito nenhum. Perdi o movimento desse braço, não tenho todo, levanto ele aqui assim. Mas tem hora que se ele trabalha, eu não tenho a força que eu tinha. Eu trabalho como construção. Eu sou construtor. E eu não tenho a mesma força que eu tenho no outro braço, esse aqui. Fiquei com a sequela
da Covid, da chikungunya e da dengue. E o ano que era para ser brilhante, de 2024, que era para mim viajar para todo lugar do Brasil, papai disse, eu vou te segurar aqui. E me segurou. Por um lado, foi o ano mais difícil da minha vida. Mas eu sou agradecendo a ele. Aleluia, Jesus. Vim trabalhar, começar a trabalhar de novo, que eu trabalho por conta própria, em novembro do ano passado. Fazendo uma igreja, ali na Nelson Correia Bruna, no aeroporto. Uma irmã, que eu fiz um serviço com, acho que congrega com ela, e ele me indicou e eu fui lá, fiz o orçamento e fiz, terminei a semana passada, um galpão bem grande. Quem sabe no dia da inauguração eu vou lá dar uns glória lá. Ainda deve demorar um pouco, mas quem sabe eu vou. Foi que eu voltei a trabalhar. Mas o nosso Deus não me deixou passar fome. Tenho 3 filhos. Não me deixou passar fome. E ninguém chegava na minha porta me dando nada. Deus, ele me dava estratégia. Eu falei que eu faço live no TikTok, né? E eu estava participando de um culto no início do ano passado. E aí o pastor começou a orar e ele disse assim, Senhor, abençoa esse que está pensando de abrir o seu negócio. E eu estava pensando, só que ele nem sabia que eu não falei nada, eu nem dei bom dia, nem dei a paz. Na hora que eu entrei lá na rolagem, na live, quando ele falou aqui, eu agarrei, fechei a mão assim, e peguei para mim. Aleluia. E eu abri na minha casa um hortifruti. Esse hortifruti vai se transformar num supermercado. Porque lá naquela campanha que a gente fez lá em vocês, que é o tempo de Deus, não é o nosso tempo, eu não cheguei a colocar o meu bilhetinho, né? Dentro da caixinha que nós depois foi lá naquele monte orar, né? Eu não cheguei a colocar lá, eu coloquei no meu coração, coloquei na Bíblia, e todo dia eu esqueci, ficava meio acanhado, com vergonha de chegar lá e colocar um pedido ali, mas já estava aqui e no meu coração. Porque não tem coisa melhor do que você pensar em algo para você fazer e guardar com você e com o papai, sabe por quê? Porque é só você e ele que sabe. Porque quando nós abrimos a nossa boca para falar, não é que vai impedir, não. Não é que não vai acontecer, não. Não é que não vai acontecer, porque a luta é maior ainda. Porque o adversário sabe, ele vai fazer de tudo para você desanimar. Ele vai levar pessoas lá para dizer para você que nem falou para Jó. Vai levar pessoas para fazer que nem fez com Jeremias ou com Neemias na construção dos muros lá. Vai fazer assim para você desanimar. Então, quando está aqui, só você e papai, entregue na mão dele. E eu coloquei aquilo lá. Eu botei a minha casa para vender, tem mais de 6 anos. Mas é tudo no tempo. O tempo é sempre dele. Não tem para onde você correr. Eu falei, eu acho que eu até falei lá na igreja, lá de Otávio. Todos nós temos uma senha. Você sabia que todos nós temos uma senha? Só que você não sabe o número. Não é aquela senha do banco que você sabe a sua hora que vai chegar. Só quem sabe o número é ele. E na hora que ele chama, não é aquela senha que você pode colocar com o seu amigo que está mais apressado do que você. Não. Essa não tem a hora de ninguém. Chegou a hora, epa, não tem como você escapar. Era a sua hora. Era o seu tempo ali, era determinado por Deus. Então, não tem para onde correr. Então, eu botei mais de 6 anos, botei lá para vender. Chamei o cara que tem um terreno no fundo da minha casa. Eu queria comprar, mas eu não tenho dinheiro. Mas o meu Deus era o Deus do outro. Aleluia. Eu também não sou daqui não, tá? Eu sou de Sergipe, eu moro aqui 16 anos. Na verdade, todos nós somos forasteiros, peregrinos aqui na terra, né? Todos nós somos peregrinos e forasteiros aqui. Todos nós. Então eu não tenho dinheiro. A única coisa que eu tenho é a minha fé. Aleluia. A minha fé. E a nossa fé, ela tem o poder de mover montanhas. Agora, se você colocar a sua fé com dúvida, aí não tem como acontecer. Não tem como acontecer. Porque eu falei, quando eu cheguei nessa cidade aqui, eu trabalhei na casa do Senhor e ele disse que morou 55 anos de aluguel. Eu disse, eu tenho fé em Deus que eu não fico mais do que 5 anos. 3 anos e meio eu estava dentro da minha casa própria. Aleluia. Toda a minha casa própria já tem 12 anos e meio. Glória a Deus. Paguei R$13.500 de aluguel, tudo isso que eu contava. E aí eu queria, porque eu fiz uma troca. Eu não tinha dinheiro para construir. Fiz uma troca com o menino que mora, era lá no meu lugar também. Não conhecia eles aqui, conhecia só a esposa de um. Para ele construir a minha casa, com todo o material grosso, e eu dava laje para ele, construía para ele. Assim eu fiz. Só que eu só tinha 2 filhos, agora eu tenho 3. E aí uma menina, uma moça vai fazer 18 anos, e eu tenho que fazer um quarto para ela. Então eu disse, eu queria comprar aquele terreno lá do fundo. Mas eu não tenho dinheiro, o cara queria 55 mil. Ou 50 mil, eu não tinha dinheiro. Eu chamei ele lá, vamos tocar na minha casa. Eu te dou a minha casa no terreno. E no fundo da minha casa. E você me dá 6 meses para eu fazer um barraco e eu passar para dentro. Ele, não, rapaz, olha, e ele nem crente é, tá, irmão? Ele disse assim, não, irmão,
Peça a Deus para... Ore a Deus para Deus. Eu nem sabia, eu nem sei como ele sabia que eu era cristão. Porque eu não falei nada para ele, eu não falei nada para ele. Mas alguém falou de luz aqui, não falou de luz? Alguém falou de luz aqui hoje. E se nós somos a luz, em todos os lugares que a gente estiver, tem que ter diferença. Você não precisa dizer quem você é. As pessoas vão ver através do seu caráter, de como você anda, de como você se comporta. As pessoas vão ver assim. E aí ele disse, ore a Deus para que Deus te abençoe e você consiga um trabalho que se você me der 10 mil na mão, eu passei o resto para você. E eu orava ao Senhor, mas ele me permitiu abrir um portão lá, aterrei lá, e passou-se anos, e anos, e anos, e anos, e anos. Antes daquela campanha eu fiquei sabendo que o cara ofereceu 35 mil na mão a ele, e ele não vendeu o terreno. Eu fui lá para aquele monte, eu estava. Dobrei o meu joelho naquele monte. E eu disse assim, Senhor, eu profetizo, virei a minha mão para o lado lá e eu profetizo que aquele terreno vai ser meu. Aleluia! A glória seja só do Senhor. Eu profetizo que vai ser meu. Aí logo na sequência, esquece o nome dele? Albeni me convidou para ir lá. Aqui é campanha, pastor? Não. Mas vai ter culto toda segunda-feira? Toda segunda-feira, se eu puder vir, só não posso vir se for um dia que tiver reunião dos obreiros lá, eu não posso, se o pastor marcar reunião, não posso sair. Eu não tenho costume de ir lá, nem na reunião, eu não deixo de cultuar no dia de culto oficial da minha igreja para ir visitar outra igreja, a não ser que eu seja convidado para levar a palavra com uns dias de antecedência, não para eu me preparar na palavra, para eu avisar o meu pastor, porque você diz, não dá para você ir, eu não posso vir. Ah, não, jamais. Então eu quero, na segunda-feira, se tiver aqui, eu quero estar aqui. Se eu não tiver nada, se eu não estiver viajando, não tiver culto na igreja, pode contar que eu estarei aqui. Trazer a minha família, eu vou trazer também. Eu vou estar com uma ideia que eu lembrei daqueles 30, 40 anos lá onde eu congregava, que eu morava. Tem gente que não quer vir para uma igrejinha dessa grande. Tem gente que quer aquela igreja grandona, que aplaude e dá glória para ele. E eu desci daquele monte, eu fui 7 horas da noite, eu desci 5 horas da manhã. Lá naquele monte. Só eu e Deus. Quando eu vou para lá, não dá vontade nem de sair de lá. Quando eu cheguei em casa, vim pelo fundo, dobrei meu joelho no terreno de novo e eu decretei, eu disse, eu decretei que esse terreno vai ser meu. Aí fui para a campanha lá. Lembra que eu falei que a campanha vai terminar. Se você não recebeu aquilo que você estava pedindo ao Senhor, tenha certeza que no tempo certo vai acontecer. Porque quem determina a promessa é o tempo. A promessa é feita por Deus, mas quem vai fazer com que ela aconteça é o tempo. E é o tempo que vai nos provar se você vai perseverar ou se você vai desistir. Se você desistir no meio do caminho, a palavra do Senhor diz que o Senhor não tem prazer naquele que retrocede. Quando foi no dia 1º de dezembro, eu fiz um propósito, eu e papai. Só eu e ele. Pela minha vida espiritual, porque grandes são as batalhas. Pela minha vida espiritual, pelo meu comércio lá, porque grandes são as invejas. Eu sei que tem. Mas a palavra do Senhor, tem gente que diz assim, eu não costumo dizer isso não. Não conte os seus sonhos para todo mundo. Não conte os seus sonhos para ninguém, porque pode impedir. Não, irmão. O pastor, quando ele pediu para ler Isaías 43, eu pensei que ele ia ler o 13. A palavra tinha aberto no 13. Ou no 43. Quando ele disse Isaías 43, eu sei que Deus vai ler o 13. O 13 vai dizer, olha, ainda antes que existisse dia, eu sou. E não há quem possa escapar da minha mão. Operando eu, quem tem? Aí eu conto dizendo assim, louvado seja Deus. Se os seus sonhos, os seus planos, você estiver dentro do centro da vontade de Deus, você pode contar com o barulho, com o feiticeiro, que não tem quem impeça de ele se realizar. Aleluia! José não contou o seu sonho para os seus irmãos? José não contou o seu sonho para o seu pai? E o sonho que José contou, aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Tentaram impedir ou não tentaram? Claro. Mas conseguiram? Não. Por quê? Porque estava dentro do Glória. centro da vontade. Aleluia. E o tempo era dele. E aconteceu no tempo do Senhor. E aí eu entrei num propósito pela minha vida espiritual. E eu teve minha mãe espiritual, ela é minha mãe espiritual. Ela disse, filho, você não vai aguentar 21 dias só. Legumes. Lembra que a gente ia fazer o churrasco lá? E eu disse, rapaz, nessa semana não, porque eu vou ficar olhando vocês comer carne. Eu estava no propósito, foi 21 dias.
só tomando legume, comendo legume, fruta, água e suco. Cortei café, farinha nordestina, deixar de comer farinha, deixar de comer cuscuz, pão, arroz, feijão. Foram 21 dias dessa forma. Só legume. E agradecer aqui, trabalhando no sol quente, era um sol quente mesmo. O Senhor que vai me sustentar. É Ele que vai me sustentar. Quando eu terminei o propósito, apareceu uma oportunidade de eu comprar um carro sem dinheiro. Aí apareceu-me um dinheiro, um empréstimo, que eu não acreditava. Aí eu peguei para pegar o terreno. Já mandei uma mensagem pro cara do terreno. Mas ele me demorou a responder. Eu estava precisando de um carro, porque eu tenho minha família, mas eu sempre ia para a igreja de bicicleta, eu não canso de ir. Eu congregava, a irmã sabe onde é. Em Flecheira da Planta, dá 7 quilômetros. A gente ia a pé. Hoje em dia as pessoas não vão nem 1 quilômetro a pé. É verdade, Jesus. Hoje em dia não vai nem 1 quilômetro a pé para a igreja. Quer ser abençoado. Quer as bênçãos, mas não quer pagar o preço para poder ser abençoado. Não é que você tem que pagar para ser abençoado. Não, mas você tem que servir ao Senhor. E servir a Ele com alegria. E aí o último culto que eu preguei na igreja lá, eu falei que eu tinha fé em Deus. Que o ano de 2025 ia entrar e eu com a vitória na minha mão. Quando foi dia 1º, 11 horas da manhã, eu estava assando uma carnezinha lá na minha casa. Aleluia, Jesus! O rapaz do terreno mandou uma mensagem. Pode cavar sapata, fazer o que quiser, que o terreno é seu. Aleluia! Só que eu já tinha comprado o carro. Eu disse, rapaz, o pior que você me demorou a responder. 8 dias eu comprei um carro. Estou precisando de um carro. Mesmo assim, eu disse, pode cavar sapata, o terreno é seu. Entrei no consórcio lá com minha irmã e compramos o terreno. Sabe por quanto? 43 mil, demos 10 mil de entrada e vamos parcelar as outras parcelas. 15 parcelas, 10 parcelas de 1.500 e 9 parcelas de 2.000. Eu não tinha determinado que o terreno era meu. Só que, irmãos, eu pego tudo. O que é bom, guardo no meu bolso são. E o que não é bom, eu boto no furado. A minha própria filha, ela falou assim, porque eu sou igual um português, fiquei quebrando uma de coisa na minha casa, que eu fiz uma de alteração. Meu hortifrutizinho ele era 2,40 por 4. Hoje ele está com 5,40 por 4. E vai passar para 8,40. Aí quando ela daqui a pouco você vai derrubar isso aqui e fazer um supermercado. Aí eu peguei e agarrei. Eu peguei e fiquei para mim. A gente tem que profetizar na nossa vida. Porque as coisas só acontecem no tempo de Deus. Verdade. É no tempo de Deus, na hora certa, no momento. Nada na nossa vida acontece fora do tempo do Senhor. Aleluia! Nós não temos tempo de nascer, só que nos dias de hoje, né? Os dias de hoje, e aí nós não entendemos o porquê que as crianças de hoje não é saudável que nem na nossa época. Na nossa época, a criança hoje não pode andar descalço, que adoece, não pode pegar chuva, que adoece. E aí a gente não olha o porquê. Mas vai olhar o porquê. Hoje marca a data, a hora, dia que a criança vai nascer. Na nossa época não tinha dia nem hora, você não sabia nem o sexo como era, qual era. Naquela época não tinha isso. Aí hoje não, hoje marca dia, hora, mas na hora que fala que vai morrer, ninguém quer marcar. Saber o dia que vai morrer. Ninguém quer saber, mas ó, nós nos preparamos para as coisas mais certas que existem na nossa vida. Incertas que existem na nossa vida. Mas para o dia da morte nunca estamos preparados. Eu estou com minha mamãe, tem 82 anos. Ela está aí, chegou essa semana. E eu todo dia eu falo com Deus e eu peço a Ele, Senhor, eu sei que um dia o Senhor vai recolher ela. Porque a palavra do Senhor diz que o custo da nossa vida é 70 anos. Muitos, por ser robusto, alcançam os 80, mas é de cansaço e fadiga. Cansaço e fadiga. Então nós sabemos que vai chegar o nosso tempo, porque tudo tem um tempo determinado pelo Criador. E nenhum de nós pode mudar esse tempo. Nenhum de nós pode acrescentar e nem diminuir. Aí nós dizemos muito assim, olha, Deus tarda, mas não falha. Deus nunca tardou. Foi no tempo certo. Aleluia. E na hora certa. Deus ele não prometeu, Deus não disse para você, olha, vai acontecer isso amanhã para você, olha, se prepare que você vai passar por isso, por aquilo. Não, seria muito fácil. É por isso que nós temos que estar em todo tempo preparado. Jesus pode voltar hoje, como está a sua vida. Jesus pode voltar agora, como está a sua vida. Essa
Essa semana uma irmã, eu chamo ela de irmã porque eu gosto de chamar, porque lá na minha casa é o hortifruti, eu botei o nome Família Runes, mas esse se transforma, porque é de corredores, vai se transformar em mercearia e hortifruti, fonte de Jacó. Eu estou assentado no meu cantinho com a minha Bíblia, lendo, levando a palavra, e essa irmã chegou lá, e eu perguntei a ela, eu chamo ela para ir para a igreja todo dia, e ela disse, um dia eu vou. E aí eu fui e fiz uma pergunta para ela ontem, eu disse assim, você está preparada para quando Jesus vir para te buscar? Ela, não. Eu estou pedindo a ele para me preparar. Eu disse, não, filho. Você não tem, ele não vai lhe preparar, não. Você que tem que estar preparada. Você já pensou se Jesus voltasse agora para você? Para onde que você ia? Ela, não, nem fale isso. Eu disse, não, mas é uma realidade. Porque tem muitas pessoas que estão esperando o Senhor preparar ele primeiro. Não, eu que tenho que me preparar. O tempo é dele, já está determinado, só que eu não sei quando será. Eu tenho que estar preparado em todo o tempo. Como diz o próprio Eclesiastes, se eu não me engano, é capítulo 4, versículo 8, que diz assim, olha, em todo o tempo seja alvo as suas vestes, e nunca lhes falte o óleo da unção sobre a sua cabeça, sobre a sua vida. Quer dizer, nunca lhes falte a presença do Senhor. Aleluia. Por que em todo o tempo? Porque eu não sei qual é a hora e o dia que o Senhor vai recolher. O Senhor pode vir buscar a sua igreja coletivamente ou individual. Quantos que Jesus voltou agora? Quantos que chegou o tempo determinado para aquela pessoa? Quantos que estão jogados aí, ó? Você prega para eles e eles ficam dizendo, desde a minha época, do meu avô, que diz que Jesus vai voltar e até agora Jesus não voltou. Se prepare, porque ele vai voltar. Cada dia mais sai se aproximando da volta do Senhor. E nós temos que estar preparados, porque o dono do tempo é Ele. E quando chegar o tempo, Ele vai dizer, agora chegou a hora. Chegou o tempo e agora você não pode mais fazer. Chegou o seu ponto final, a sua partida já era, não tem mais o que fazer. Quem determina o tempo é o Senhor. Mas nós temos que aproveitar cada minuto, cada segundo deste tempo. Aleluia. Toda promessa passa pelo teste do tempo. E o tempo é quem vai aperfeiçoar a promessa. O tempo é quem vai dizer se você esperou ou se você retrocedeu. Josué e Caleb, eu encerro aqui. Josué e Caleb. O Senhor tinha prometido para Moisés que só Josué, acima de 20 anos, e Caleb entraria na terra prometida. Meu Deus! E aí quando chegou o dia e Caleb receber a sua promessa, ele chega para Moisés, para Josué e diz, tu sabes a palavra que o Senhor falou ao servo Moisés. Lá em Cades Barneia, da idade de 40 anos tinha eu. Hoje, com 45 anos depois, eu me encontro com a mesma força e vigor daquele período. Em perseverar e seguir ao Senhor. A promessa do Senhor vai se cumprir quando a gente perseverar. Aleluia. E seguir a Ele. Ah, mas a promessa, o Senhor me falou, mas até agora nada, e eu estou ali, estou buscando. Já se passou 10 anos e o Senhor não prometeu que vai resgatar o meu filho que se encontra lá fora. Prometeu que vai transformar a minha casa. E até agora nada. Nada é no nosso tempo, sempre é no tempo do Senhor. E é Ele quem vai determinar. Agora, se eu, ao invés de eu agradecer ou murmurar, cada vez mais vai se tornando difícil. Cada vez mais vai se tornando pior. O que nós temos que fazer é agradecer e esperar no tempo, porque o tempo é dele e a promessa do Senhor ela não volta. A promessa do Senhor ela não muda. O Senhor não muda a sua promessa. Ele não muda também o tempo da promessa. Ele também não antecipa o tempo da promessa, não. A promessa é no tempo determinado. Aleluia. Na hora, no minuto, no segundo. Não tem para onde correr. É só no tempo do Senhor. Não tem para onde a gente correr. Não queira antecipar a promessa do Senhor. Porque grande é o preço que paga aquele que tenta antecipar a promessa do Senhor. Então não queira antecipar. Se Deus tem promessa na sua vida, continue esperando. Faça aquilo em Abacuque que disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei e confiarei no Deus da minha salvação. Continue confiando nele. Continue esperando nele, porque a palavra diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E o que é não se abalar? E o que é não se abalar? Não se abalar quando o Senhor disser: não está na hora ainda, espere mais um pouco. Muitos não têm suportado, muitos têm desistido, porque diz que o Senhor prometeu e até agora nada, então eu vou desistir. E acaba saindo
Não queira fazer isso. Continue perseverando. Em servir ao Senhor. Servindo a Ele com alegria. Gemendo. Ali, ó, chorando ali, ó, e agradecendo a Ele. Porque fiel é aquele que te prometeu. Glória a Que Deus Deus. continue nos abençoando. Que Deus continue trazendo para nós a alegria de servir ao Ele. Aleluia. Não se esqueça. Toda promessa passa pelo teste de Deus. E o tempo é quem vai aperfeiçoar a promessa na sua vida. Não desista. Não retroceda. Porque a promessa continua de pé. Mas não faça que nem muitos que dizem assim, olha, quem tem promessa de Deus, você vai pregar para aquele que está lá fora, que tem aquela vida dissoluta, você vai pregar para ele, e ele diz assim, eu sei que eu tenho promessa de Deus, e quem tem promessa de Deus não morre enquanto ela não se cumprir. Morre. Quem disse que ela não morre? Fala, dá uma olhada em Números, capítulo 14, versículo 26, para ver se morre ou não morre. Quem tem promessa de Deus e não se posicionar, se não tomar uma direção para que a promessa de Deus se cumpra. Todos nós temos promessa. E o Senhor vai se cumprir na nossa vida. Basta a gente perseverar. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Eu agradeço essa oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.